pessoal, tudo bem? Continuamos por aqui. Vamos lá, por aqui a gente tá mais perto, longe, mas por aqui perto, tá bom? Saudades de vocês, vamos lá. Na aula passada nós tínhamos conversado a respeito da América. Tinha muitos detalhes lá, acho que deu tudo certinho. Porém, hoje a gente vai em linhas gerais das principais questões dos outros continentes. Vamos lá? Então, aqui, o que é importante para a gente aqui no continente africano? Simplesmente o continente africano a gente vai dividir ele em duas partes. A África do Norte, que é essa África mediterrânea, ou seja, banhada pelo mar Mediterrâneo, o mesmo mar que banha a Europa. Além disso, nós vamos dizer que ela é mediterrânea, branca e islâmica. Islâmica você vai lembrar, se você pensou rapidinho, Oriente Médio. Pois é, do Oriente Médio eu consigo fazer uma ligação aqui na África do Norte. Então essa África, ela é branca, ela é mediterrânea, ela é islâmica. Ótimo. Acontece que vamos depois agora ficar com aquela África negra. Só essa África negra é a África que nós chamamos de África subsaariana, ou seja, abaixo do deserto do Saara. É ali que muitas vezes quando nós estamos vendo programas relacionados às Nações Unidas, trabalhando com pobreza, extrema pobreza, doenças que já foram erradicadas pelo mundo, a questão de saneamento básico, questões assim pertinentes, nós verificamos que esse continente sente muita falta disso. Inclusive, grande maioria dos países pobres do mundo estão aonde? Na África subsaariana. Vamos lembrar de algo aqui que é a presença que nós temos de algo chamado fuga dos cérebros. O que é a fuga dos cérebros? Pessoas, então, elas se capacitam, se formam, têm a sua graduação, só que na hora, no momento de vender sua força de trabalho, elas são impedidas. Por que elas são impedidas? Elas não têm onde vender a sua força de trabalho no continente africano, então elas saem. Então essa saída dessa mão de obra qualificada, a gente vai chamar de fuga dos cérebros. Além da fuga dos cérebros, a gente precisa lembrar que sempre a gente verifica o quê? Africanos tentando passar ou no Estreito de Gibraltar ou mesmo em outras áreas do mar Mediterrâneo, tentando o quê? Uma vida melhor. Apesar da gente ter notícias de naufrágios, de mortes, então as pessoas tentam. Por quê? Porque hoje nós temos até, vamos citar um grupo terrorista lá, a questão do Boko Haram. Então, já não bastasse todas as outras mazelas em relação à saúde, educação, moradia, saneamento básico, hoje a gente ainda tem o quê? Essa presença de um terrorismo religioso na figura aí de um discurso contra as nações do Ocidente. Então vocês podem ler essa questão, 2 pontos importantes. Verifica essa questão do Boko Haram, verifica essa questão da fuga dos cérebros, verifica esses caminhos aí que são percorridos. Beleza? Europa. Diferente da África, a Europa tem o quê? Um continente onde ele é pequeno. Por ele ser um continente pequeno, ele é mais fácil de ser administrado. Lá nós vamos encontrar povos latinos, povos germânicos, povos eslavos, povos armênios. Então a gente vai ter ali uma estrutura social muito boa de vida. Porém, eu tenho uma taxa de densidade demográfica na questão da Europa baixa. Nós vamos dizer até que é uma população grisalha, isso mesmo, grisalha. Porque é uma população que está envelhecendo. Como a gente tem uma baixa de natalidade dentro da Europa, então é uma população que está ficando idosa. E agora a gente vai precisar esperar um pouco para verificar como ficam essas questões e as políticas que os governos europeus terão que tomar, até porque com a presença mesmo agora do coronavírus, então a gente está tendo uma alta incidência de mortalidade e como é que vai ser reposto essa questão. Muitas vezes os governos europeus eles dão incentivo para que as mulheres possam fazer o quê?
engravidar, para que as mulheres possam decidir pela natalidade. Beleza? Mas é algo que a gente vai observar porque é algo recente essa questão do corona, e aí a gente precisa de uma população que venha ao quê? Ser fértil. Não bastasse ser fértil, mas que a natalidade realmente aconteça. Outra questão está relacionada aqui em relação à Oceania. Quando nós falamos da Oceania, nós lembramos que nós usamos o termo novíssimo mundo. Por quê? A Europa, velho mundo. Novo mundo, América. Então, o novíssimo mundo é a Oceania. A Oceania que num primeiro momento foi usada como colônia penal. Depois começaram o processo da gente colonizar de uma maneira de permanecer lá. Quando nós estamos falando sempre de duas potências expoentes, a Austrália e a Nova Zelândia, com IDH bom, possibilidades, crescendo. E um detalhezinho, né? Se vocês levarem em consideração, hoje tem uma oferta de trabalho, muitas vezes as pessoas optam, quando vão fazer intercâmbio, ir para a Austrália. Olha o trópico de Capricórnio passando. Então, em alguns locais nós teremos até um clima muito parecido conosco aqui. Tá, o que mais tem lá? A gente tem as ilhas, né, que são divididas em Melanésia, Micronésia e Polinésia. Mas as duas grandes potências, Austrália, Nova Zelândia. Quem estava ali antes dessa questão europeia? Aborígenes e Maoris. Perfeito? E por último aqui a gente vai passar relacionado à bendita da Ásia. Então a Ásia a gente fica ali pela questão primeiro do Oriente Médio. Tá, o Oriente Médio pertence à Ásia, que a gente não fica falando assim, o Oriente Médio na Ásia. A gente fala assim, quando fala Oriente Médio, sua cabeça roda direitinho, rapidinho, já fala assim, Oriente Médio então é na Ásia. Aqui a grande parte dos povos do Oriente Médio, eles são povos árabes. A exceção ali, o povo judeu. Isso, a questão de Israel. E aí nós tivemos um movimento ali de sionismo. Desde ali vamos colocar assim, final do 19 para o 20, a gente já tem muitos judeus voltando para a terra, da terra prometida. Então esse movimento de volta do judeu, a gente chama de sionismo. E isso vai se completar de uma maneira mais forte aonde? Final da Segunda Guerra Mundial, quando tem o Holocausto e os judeus são devolvidos necessariamente à sua terra. Só que para a gente devolver os judeus à sua terra, eu preciso tirar os povos árabes que ocuparam esse espaço quando os judeus foram levados principalmente para a Europa pela questão do Império Romano. Beleza? Nós temos aí os povos árabes e a questão dos judeus. Lembramos também, quando a gente fala de uma Ásia, a gente fala de uma Ásia que ela é muito religiosa, pois nós vamos encontrar a Índia, por exemplo, onde nós vamos colocar os hindus. Então, a gente também vamos encontrar islamismo dentro da Ásia, vamos encontrar o cristianismo, nós vamos encontrar o shintoísmo, nós vamos encontrar o budismo, nós vamos encontrar correntes filosóficas. Então, quando a gente fala da Ásia, desses muitos povos, a gente fala o quê? Não tem como falar, o asiático também é assim. A gente não tem como falar, o europeu é assim. Não tem como dizer assim, os povos que estão na Oceania são assim. Então a gente precisa, olhando com habilidade ali, e verificar de que local. Mas é fato que quando as pessoas querem fazer um tour pelo mundo e esse tour passa pela questão da religiosidade, a gente passa necessariamente pela Ásia. Tranquilo? Detalhezinho que eu acho que a gente esqueci de dizer para vocês, quando a gente estava falando de Europa, para observar o leste europeu. Por que observar o leste europeu? Lembra no período de Guerra Fria? Sim. Como nós tivemos a Guerra Fria, os países que estão a leste da Europa, eles têm um desenvolvimento mais aquém aos países que naquele primeiro momento já usavam o sistema econômico capitalista
lá com os Estados Unidos, ou seja, países que tiveram suas questões mais ligadas ao Ocidente. De uma maneira geral, é isso. Abraço para vocês, fiquem com Deus, até mais.